Emendemos ainda mais as nossas faltas de ignorância, para que, surpreendidos de repente com o dia da morte, não procuremos por um tempo de penitência sem poder encontrá-lo. Esse responsório, caros fiéis, se repete algumas vezes na liturgia da Quaresma. Ele representa bem esse tempo de graça e de misericórdia que a Igreja nos concede. Um tempo para emendar o nosso passado, para que a morte não nos surpreenda no pecado e na impenitência. No entanto, ainda que façamos muita penitência, nossas obras não podem nos santificar sem a graça e sem a caridade. Pois nosso Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Então não basta fazer propósitos de Quaresma se esses propósitos não são vivificados pela graça e pela caridade. Afinal, o que dá valor às nossas obras não é o esforço ou o sacrifício que fazemos. O que dá valor às nossas obras é o grau de amor a Deus presente em nossas obras. Uma pequena penitência feita com uma caridade ardente vale mais do que uma grande penitência feita com muita frouxidão de espírito. Isso significa que a Quaresma não é apenas um tempo de penitência, a Quaresma é também um tempo de oração. A oração, assim como os sacramentos, a oração é uma fonte da graça. Se fizermos penitência, mas negligenciando a oração, logo abandonaremos também os propósitos quaresmais, porque ninguém consegue sustentar por muito tempo o sofrimento voluntário da penitência sem um desejo constante de amar a Deus e de sacrificar-se por amor a Deus. Em outras palavras, sem oração, a Quaresma estará perdida. Porém, nós que nos habituamos com a insistência dos pregadores e dos autores espirituais sobre o valor e a importância da oração, por acaso nós compreendemos bem o que a oração realmente representa em nossa vida espiritual? Rezamos por hábito ou rezamos por convicção? Rezamos por medo de pecar ou rezamos porque temos confiança na oração? Na verdade, caros fiéis, no plano da providência, Deus criou o homem capaz de ser a sua própria providência. Deus criou o homem dotado de inteligência, a fim de que o homem possa prover aquilo que lhe é necessário com o auxílio da sua inteligência. Em resumo, Deus submeteu o homem ao conselho da sua própria razão. Deus criou o homem capaz de ser a sua própria providência. Ora, é certo que nós não somos capazes de obter tudo o que nos convém por nós mesmos. Nós podemos pensar, nós podemos falar, nós podemos respirar, nós podemos dormir, porém, há coisas que estão muito além das nossas capacidades naturais ou da nossa formação profissional. É por isso que faz parte da vida humana pedir
aquilo que nós não podemos fazer ou obter por nós mesmos. Nós pedimos ao próximo que nos faça um favor, que nos preste um serviço, que nos venda um objeto. Mas há coisas que nenhum homem pode nos fazer, porque estão muito além das forças de qualquer homem, a saber, mudar o nosso interior, converter-nos, santificar-nos, assim como converter e santificar o próximo. Trata-se de uma prerrogativa do próprio Deus, de uma marca exclusiva da ação divina, tocar o nosso interior. Isso quer dizer que a oração é um meio de se obter de Deus aquilo que nós não podemos obter por nossas forças humanas. Se Deus submeteu o homem ao conselho da sua razão, se o homem deve ser a sua própria providência, então é certo que um homem providente é também um homem de oração, porque ele admite com humildade que ele precisa pedir tudo aquilo que ele não pode obter por si mesmo. Um homem providente é necessariamente um homem de oração. Isso vale para a nossa vida particular, mas vale especialmente para o matrimônio, pois o marido deve ser a providência da casa, na medida que ele é o chefe da família. Portanto, cabe ao marido ser homem de oração, para que ele seja também providente, pois se ele não rezar, ou se ele rezar pouco, não apenas ele será prejudicado, mas também a sua família, que depende da providência do marido como chefe da casa. Portanto, caros fiéis, o primeiro sentido da oração é a súplica. Sendo assim, a oração não é nada mais do que a elevação da nossa mente a Deus, a fim de pedir-lhe o que nos convém, aquilo de que necessitamos. A oração nada mais é do que a elevação da nossa mente a Deus, a fim de pedir-lhe o que nos convém, aquilo de que necessitamos. Alguns católicos podem dizer que não necessitam de nada e por isso não pedem nada. É verdade que podemos ter mais que o suficiente para a nossa subsistência, mas não é verdade que não temos necessidade de pedir nada. Devemos tomar cuidado, caros fiéis, pois essa é uma tentação sutil do demônio. A tentação de que não necessitamos rezar porque aparentemente não nos falta nada. Pois ainda que tenhamos bens materiais em abundância, mesmo assim precisamos rezar. Precisamos rezar porque a nossa santificação e a nossa salvação dependem da graça divina, não dos bens materiais. Os bens materiais podem auxiliar-nos na obtenção da salvação. Porém, sem a graça, nada nesse mundo pode nos dar a salvação. Além disso, é preciso rezar para que nosso Senhor nos ajude a fazer bom uso dos bens materiais, ordenando-os à nossa salvação. Pois se fizermos mau uso deles, ou a providência retirará a nossa vida dos nossos bens, ou retirará os nossos bens da nossa vida. Portanto, caros fiéis, nós todos precisamos de oração, porque nós todos precisamos da graça divina.
É a oração que põe Nosso Senhor no centro da nossa vida, pois é o reconhecimento da nossa indigência, da nossa miséria, enfim, da nossa profunda necessidade da graça em nossa vida. A oração é o reconhecimento da soberania absoluta de Nosso Senhor em nossa vida. É a oração que nos põe no nosso devido lugar e que põe Deus no centro da nossa vida. Isso quer dizer que sem a oração, nós nos deixamos dominar pelo nosso orgulho. Sem a oração, o nosso orgulho se incha cada vez mais, como um tumor que cresce em nossa alma, sem remédio que possa curá-lo. Mas existe um remédio. O remédio para o orgulho é a oração, porque rezar é pedir. Pedir é reconhecer a própria miséria, esperando de Deus o auxílio da sua graça, para alcançar aquilo que não podemos por nós mesmos. Em resumo, então, caros fiéis, quanto menos rezamos, mais orgulhosos nós nos tornamos. O tamanho do nosso orgulho se mede pelo grau da nossa vida de oração. Mas ainda nos resta responder a uma questão sobre a oração. Deus submeteu o homem ao seu próprio conselho, como já sabemos. Deus submeteu o homem à sua própria providência. O homem deve prover tudo aquilo que lhe convém com o auxílio da sua razão. Não obstante, antes que o homem seja providente, Deus é providente. Então, por acaso, faz sentido o homem rezar se Deus já conhece todas as coisas, inclusive o nosso futuro? Além disso, se ele predeterminou a ordem de todas as coisas antes mesmo de criar o mundo, para que então rezar? A oração nos parece um esforço inútil, que não mudaria nada em nossa vida e que não mudaria o curso da história. Na verdade, caros fiéis, Santo Tomás observa que há basicamente 3 erros sobre a oração. O primeiro erro consiste em julgar que Deus não interfere na ordem do mundo e nos assuntos humanos. Se isso fosse verdade, então a oração e a liturgia seriam inúteis, porque não há nenhuma providência divina. Nós podemos identificar esse erro naqueles ambientes católicos onde prevalecem ideologias de esquerda, pois tais ideologias dão a máxima importância à ação do homem no mundo e reduzem a oração e a liturgia a um efeito meramente psicológico, para criar no homem a consciência de suas responsabilidades e nada mais. A oração teria então um efeito meramente psicológico. O segundo erro, ao contrário do primeiro, aceita a providência divina. Porém, parte do princípio de que se Deus já previu tudo, já determinou tudo desde toda a eternidade, então seria inútil rezar. Uma variação desse erro consiste em crer no destino, como se tudo já estivesse determinado, sem que possamos fazer nada para impedir. Ou então, crer que os astros determinam a ordem dos acontecimentos.
seja de um modo, seja de outro, são erros que tornam a oração e a liturgia inúteis. Em seguida, o terceiro erro aceita uma providência divina, mas cai no equívoco de julgar que nós podemos mudar o plano de Deus por meio da oração. Nós podemos encontrar esse erro por parte daqueles católicos que misturam a fé católica com práticas supersticiosas, que usam medalhas como se fossem amuletos, que frequentam novenas ou procissões para atrair boas energias, como se a mera posse de uma medalha ou a simples presença numa cerimônia religiosa pudesse de algum modo garantir proteção ou sorte contra qualquer perigo da vida. Além disso, nós podemos encontrar esse erro também nas seitas protestantes, que prometem a todo custo fartura e felicidade aos seus adeptos, como se a oração pudesse comprar a bênção de Deus, como se a oração fosse praticamente uma chantagem para forçar Deus a dar algo em troca. Ora, Santo Tomás explica que quando nosso Senhor nos ensinou o Pai Nosso, ele nos deu a solução para cada um desses três erros. Quando chamamos a Deus de Pai, nós confessamos que Deus é providente, porque um pai se interessa por seu filho, um pai quer o bem do seu filho. Se Deus é Pai, então Deus é providente. Quando dizemos que Ele é nosso Pai, então nós somos os seus filhos, e o filho, diferente do escravo, o filho é livre. E por isso nós confessamos que não existe destino, porque Deus nos criou livres, capazes de decidir qual caminho dar à nossa própria vida. Nós somos filhos, nós somos criaturas dotadas de livre arbítrio. Não existe destino. E por fim, quando dizemos que o nosso Pai está no céu, isso significa que a sua providência está acima das variações desse mundo. E assim nós confessamos que a vontade de Deus não pode ser mudada, porque ela é perfeita e eterna. Deus sabe de todas as coisas, nós não podemos convencer Deus do contrário pela oração. Mas agora, voltemos à nossa questão. Nós já sabemos que Deus é providente, que não existe destino, mas que a oração não muda a providência. Então, nos resta saber qual o sentido da oração, se Deus já predeterminou a ordem de todas as coisas. Qual o sentido da oração se a sua vontade não muda, se a sua providência não muda? A resposta é muito simples, caros fiéis. Deus é providente, Ele se interessa pelo nosso bem, assim como nós somos os seus filhos, dotados de livre-arbítrio, capazes de decidir qual caminho dar à nossa própria vida. Por esse motivo, Deus determinou desde toda a eternidade, na sua providência, Deus determinou desde toda a eternidade quais bens Ele nos daria por meio da oração. É certo que Deus quer nos fazer bem. Ele quer nos cumular com a abundância da sua graça. Deus quer que sejamos santos. Mas Ele decretou, Ele determinou que nós devemos ter parte na aquisição
desse tesouro de graças? Por meio da oração. Portanto, caros fiéis, a oração é a chave que nos dá acesso a esse tesouro de graças que Deus previu desde toda a eternidade. A oração é a chave pela qual nós participamos da providência divina. Pois, como ensina Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós, não quis salvar-nos sem nós. Isso significa, caros fiéis, que nós não rezamos para mudar a vontade de Deus. Pelo contrário, nós rezamos para mudar a nossa vontade, para que tenhamos o vivo desejo de receber os bens que Deus quer nos dar. A vontade de Deus é sempre perfeita. A vontade de Deus é santíssima. É a nossa vontade que é débil e enferma. Então nós rezamos para conformar a nossa vontade à vontade de Deus. E isso é próprio da amizade, pois os amigos são aqueles que querem as mesmas coisas e não querem as mesmas coisas. Nós também seremos amigos de Deus se tivermos vida de oração, pois pela oração nós entramos numa união de vontades com Deus. Sem oração, a nossa vontade estará sujeita ao orgulho e à desordem das paixões. Sem a oração, a nossa vontade não terá amor pelos bens sobrenaturais e estará cega pelos bens desse mundo. Além disso, é verdade que Deus já sabe do que nós precisamos. E por isso mesmo, Ele já previu desde toda a eternidade uma torrente de graças para suprir todas as nossas necessidades e conduzir-nos à santidade. Nós não rezamos para dar a Deus o conhecimento das nossas necessidades. Nós rezamos para que nós mesmos adquiramos uma viva consciência de que nós precisamos de Deus, de que sem Ele nós estamos perdidos, assim como a nossa providência pessoal ou familiar estará fracassada. Então nós rezamos para nos recordarmos de que precisamos de Deus mais do que o ar que respiramos, e de que seria uma provocação, um abuso, uma presunção viver sem rezar. Nós rezamos não para mudar a vontade de Deus, mas para mudar a nossa vontade, para que a nossa vontade queira todo o bem que Deus quer para nós, pois Deus nos ama mais do que nós somos capazes de amar a nós mesmos. É a oração que atrai todo o bem que Deus quer nos fazer, porque por meio da oração nós adquirimos um vivo desejo de receber todo esse bem. Deus, na sua providência, não quer nos fazer bem sem que nós não tenhamos desejo e vivo desejo de receber o bem que Ele quer nos fazer. Por isso, Ele nos dá praticamente tudo o que Ele nos dá por meio da oração. Isso significa que nós podemos pedir mesmo os bens materiais ou a saúde do corpo na oração. Porque Deus já previu, desde toda a eternidade, que nós necessitamos de certos bens desse mundo para assegurar a nossa salvação. Então, se rezamos com confiança na bondade paternal de Deus, suplicando o auxílio da providência para as nossas necessidades pessoais, familiares ou profissionais, ou nosso Senhor nos dará o que pedimos,
ou Ele nos dará um bem superior, mais adequado à nossa salvação e no tempo oportuno. No entanto, pouco importa aquilo que Ele nos der, da nossa parte, nós devemos pedir, e pedir sempre, porque muito maior é a disposição da providência em dar do que a nossa ousadia em pedir. Então ganhamos pouco porque pedimos pouco. Mas se pedimos pouco, permanecemos ainda inchados de orgulho. Deus assim não ocupa o centro da nossa vida, porque Ele só ocupa o centro da nossa vida pela oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.